Olá, bem-vindo mais uma vez aqui ao canal do Ayrton Broto. Hoje faremos uma pequena resenha dos assuntos mais comentados aí da semana passada, políticos e também do nosso dia a dia, muitas vezes triste e desesperançoso, né? Mas antes, se você puder dar aquela força aí pra gente, bota o seu joinha aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo e ajuda a gente a crescer um pouco aí. Agradecemos muito essa força que você nos dá, né? Para começar, uma coisa muito triste que aconteceu foi a chacina no Rio de Janeiro, onde ao menos 25 pessoas foram mortas. Mais uma chacina no Rio de Janeiro, nesse cotidiano de muita violência que acompanha todos os cariocas, todos os fluminenses e que denigre extremamente a imagem da cidade, a imagem do carioca até, né? Foi uma incursão da polícia, mais uma, as favelas, mesmo com ordem do STF para ser contra, embora parece que essa eles tenham conseguido uma aprovação para a execução da ação, com envolvimento absolutamente inexplicável da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, mais inexplicável ainda, e 25 pessoas foram mortas. Tá, várias com passagens pela polícia, várias com passagens até mesmo com condenação judicial, mas isso não é motivo para você matar essas pessoas. E ao menos 4 delas já comprovadamente sem nenhum tipo de passagem pela polícia, sem nenhum tipo de condenação e, a princípio, sem nenhum tipo de envolvimento com tráfico ou com outro tipo de banditismo qualquer. Assim, mais uma vez, é uma ação extremamente violenta que atinge as populações mais carentes, mais vulneráveis da nossa sociedade e que é aplaudida pelo nosso presidente da República. Uma pena, não apenas a ação, mas que o Brasil seja governado por gente dessa estirpe, né? Muita coisa tem que ser feita no Brasil nesse sentido, de melhorar não só a qualidade da nossa polícia, mas a convivência da sociedade brasileira, que cada vez mais está se tornando uma sociedade intolerante, uma sociedade violenta e uma sociedade que destrói a si mesma. É uma pena, o Brasil tinha tudo para ser um dos melhores países do mundo, mas ele está entrando num caminho cada vez mais errado e parece estar difícil de sair disso. Outro ponto que eu gostaria de conversar aqui, comentar com vocês, foi mais uma vez envolvendo a polícia, algo extremamente triste, extremamente preocupante, foi o assassinato ocorrido no nordeste do país. A Polícia Rodoviária Federal pegou um cidadão que andava sem capacete numa moto. Dizem eles que o cidadão teria reagido à abordagem dos policiais, né? E eles então resolveram trancar esse cidadão na viatura da polícia, na caçamba lá na parte de trás do camburão que eles ocupavam. Trancaram esse cidadão e jogaram gás-pimenta lá dentro, né? Não satisfeitos, eles bateram a porta nas pernas do cidadão e pressionaram, fizeram força, com certeza machucava bastante, né? Esse cidadão se debateu, você via-se as pernas dele se debatendo e depois ele veio a óbito, né? Não satisfeitos, eles levaram esse cidadão ao hospital, mentiram sobre toda a ação e depois a Polícia Federal conseguiu fazer uma coisa ainda pior do que esses dois agentes fizeram, porque a Polícia Federal soltou uma nota avalizando tudo aquilo que os agentes falaram. E porque tudo isso é muito ruim, muito triste? Porque isso tudo foi filmado e corre às redes sociais, a ação que os policiais estavam impetrando contra o cidadão e que desmentem frontalmente todo o relato que eles fizeram oficialmente. Uma pena, isso não pode ficar impune. A princípio, a Polícia Federal, a Rodoviária Federal não iria
tomar nenhuma atitude contra, agora já afastaram os agentes, outras autoridades já se manifestaram contra, inclusive algumas corregedorias de polícia já pediram até prisão preventiva desses policiais, e não pode ficar impune, não pode ser esquecido. A questão aqui não é uma questão de justicialismo, e nem apenas uma questão de dar exemplo e de dar um tipo de lição de moral, mostrar a outros policiais que não cometam esse tipo de coisa, não tem esse tipo de ação para evitar uma punição. A questão é que eles cometeram um crime e todas as pessoas que cometem crimes precisam ser punidas, né? Porque senão, se nós vamos apenas simplesmente passar a mão na cabeça, dizer que tá tudo bem, ele errou, vamos dar uma segunda chance, a gente fica numa sociedade que tudo é permitido, né? É claro que não é qualquer coisa que você vai botar alguém na prisão ou que você vai fazer uma campanha nesse sentido, mas o que eles fizeram foi muito, muito sério, porque a começar, eles cometem tortura, que é um crime hediondo. Essa tortura é seguida de morte, ou seja, eles torturaram uma pessoa e eles tinham consciência de que essa tortura poderia levar a óbito, poderia levar à morte do torturado, e mesmo assim eles fizeram, eles cometeram a ação, eles cometeram o delito, correram o risco conscientemente. Essa morte nem mesmo pode-se dizer que foi um assassinato culposo, isso foi doloso, eles sabiam do risco e eles conscientemente resolveram correr o risco. E não se pode admitir que pessoas munidas de uma arma, munidas de um uniforme, fornecidos pelo Estado, atuem dessa forma contra a população civil desarmada. Isso é inadmissível e isso precisa ser punido, né? Então, infelizmente, esse segundo ponto é muito triste também, e isso leva, os dois juntos levam a uma conclusão que se fala há muito tempo, mas que nenhum governante até hoje teve coragem de fazer. É que nós precisamos de uma reforma profunda, tanto do nosso sistema de polícia quanto do nosso sistema de justiça. Infelizmente, a verdade é essa, e quanto mais tempo levarmos para entendermos isso, quanto mais tempo nós perdermos em discussões de simplesmente punir ou não punir, e nós não tomarmos ações efetivas para que esses fatos, essas fatalidades não voltem a se repetir, pior vai ser, porque essas contradições e esses absurdos, abusos vão se perpetrando e vão se aprofundando. Então nós precisamos realmente de uma reforma profunda do nosso sistema de justiça e do nosso sistema de polícia, né? Existem especialistas muito bons nisso e que podem conduzir esse processo. O que nós não podemos é continuar desta forma, né? As polícias não podem ser como feitores, capitães do mato, que simplesmente estão aí para penalizar, punir pessoas pobres, porque não são apenas pretas, são pessoas pobres que se veem à mercê desse tipo de situação cotidianamente nas nossas grandes cidades e até mesmo. Agora vamos para coisas sérias também, mas um pouco mais amenas, até porque não dizem respeito tão diretamente assim às nossas condições brasileiras de violência cotidiana e desse enfrentamento insano que são as nossas polícias contra a sociedade em si. Vamos falar de Paulo Guedes, que se encontrou com a ministra da Economia da Ucrânia e foi prestar solidariedade e dizer que pelo fim das hostilidades entre russos e ucranianos e todo aquele protocolo que nós já conhecemos. Está certo o ministro Paulo Guedes e está errado o governo brasileiro. O governo brasileiro, temos um presidente que já falou abertamente a favor da Rússia
e quando o seu ministro da Economia se encontra com o seu par da Ucrânia, que está em conflito com a Rússia, ele se solidariza com a Ucrânia. Pode parecer que não, mas isso aí dá uma dualidade ao discurso do governo. E essa dualidade pode ser vista até como ambiguidade, porque você se solidariza com a Rússia ou com a Ucrânia. Então, esses posicionamentos que tomam os nossos governantes é muito sério. Como eles não têm uma opinião formada, eles não têm um uníssono de voz, eles deveriam deixar esse tipo de coisa, esse tipo de manifestação aos nossos profissionais do Itamaraty, que têm treinamento, têm experiência e têm muito mais condições de se posicionar oficialmente do que os nossos políticos de ocasião. Infelizmente, eles são de péssima qualidade de formação em todos os sentidos, né? Não o pessoal do Itamaraty, os políticos que nós temos aí no momento, né? E causam constrangimentos, né? Porque frontalmente o ministro da Economia contradizendo seu presidente. Melhor que ficassem quietos os dois e deixassem isso para os especialistas, que têm tido um posicionamento muito melhor. Eles são contra, e a posição oficial do Brasil é contra as hostilidades de um lado, do outro, contra as sanções de um lado, do outro, e que se resolva isso com negociações, com conversas, com diplomacia, que é a forma mais correta, não só para os países, como também para as populações envolvidas, que no fundo são as que mais sofrem. No caso hoje é da Ucrânia, que está sendo desalojada, bombardeada, e por mais que os russos tenham tomado cuidado para evitar excessos contra a população civil, isso não deixa de ser uma guerra, e em guerra esses excessos sempre ocorrem. Uma pena, mas isso é verdade. Bem, por último, uma situação bastante inusitada, que são as pesquisas eleitorais que saem às vezes 2 por semana, essa semana pelo menos 2, IPESP e Datafolha foram divulgadas, né? E são pesquisas que às vezes trazem discrepâncias enormes entre elas. Aí o pessoal da imprensa, alguns analistas, não, porque a questão é a metodologia, a quantidade de pessoas entrevistadas. Pessoal, olha só, a questão das pesquisas. Primeiro, nós estamos muito longe do pleito ainda, embora cronologicamente não pareça, né, porque esse ano faltam menos de 6 meses para o pleito, mas a verdade é que a campanha em si não começou. Nem mesmo as convenções dos partidos que vão indicar os candidatos, que até agora só temos pré-candidatos, aconteceram. Então, com um quadro desses, qualquer pesquisa leva em conta o conhecimento que as pessoas têm dos candidatos. Quem é mais conhecido do que um ex-presidente e do que o atual presidente, que estão o tempo todo nas manchetes dos jornais, né? Então, óbvio que a tendência das pessoas é primeiro jogar o voto nessas duas pessoas, nesses dois pré-candidatos. Segunda questão, né? Pesquisas erram e elas têm errado no Brasil de forma absurda, né? O próprio Ciro Gomes, quando saiu essa última pesquisa da Datafolha, comentou. A Datafolha foi aquela que disse que o candidato do PDT ganharia a prefeitura de Fortaleza com mais de 18% dos votos. E no final foi uma votação apertada, ele ganhou com cerca de 3,5% apenas. Tá, acertou que ganhou, mas cadê aquela larga vantagem que a pesquisa Datafolha indicava? E por que isso acontece? Uma capital como Fortaleza, você vai lá e entrevista 1.000 pessoas. É muito pouca gente para você poder fazer uma projeção de uma eleição, né? Imagine no Brasil, com 215 milhões de habitantes,
e onde nós temos um universo de eleitores de uns 150 milhões de eleitores. Você entrevista 2.500 pessoas. Você acha realmente que isso dá para se pegar essas 2.500 pessoas e projetar para 150 milhões? Não dá. Não tem como. Então, calma com essa história de pesquisa, vamos esperar iniciar as campanhas efetivamente, irem para a televisão, embora hoje em dia a televisão não seja tão importante assim, mas com certeza tem importância, né, porque tem muita gente hoje em dia com celular, os grupos de WhatsApp, tudo isso é importante, né? Mas a televisão ainda atinge muito mais gente. Por quê? Porque nem todos têm acesso à internet, mesmo nos celulares atuais, nem todos têm condições de se informarem ou se desinformarem através dessas redes sociais, e ainda a televisão é importante. Mais até os noticiários do que o horário eleitoral, já que muita gente desliga, né, ou vai fazer outra coisa, né, durante a propaganda eleitoral. Mas muita água ainda vai rolar embaixo dessa ponte, então deixe para definir o seu voto, como eu já falei aqui em outro vídeo, de acordo com a sua convicção, com os seus interesses, com os interesses da classe aonde você pertence, e não influenciado por se A ou B ou C vai ganhar, porque eleição não é um campeonato de futebol, embora eles viram fazendo essa analogia, é errada. Se o Flamengo, o Palmeiras, o Vasco, o Fluminense, o Internacional, o Curitiba, se qualquer um deles for campeão brasileiro, campeão estadual, a sua vida no fundo não muda em nada. Mas se fulano, beltrano, ciclano, partido A, partido B, partido C assumirem a presidência da República, a tua vida pode mudar sim, e muito, para pior, para melhor, ou permanecer como está. Então, em vez de você ficar aceitando essas analogias baratas e mal feitas com futebol, que não influencia realmente na sua vida, pense melhor, porque a política influencia sim, e muito. Pense em quem você vai votar, vote com os seus interesses, com as suas convicções, e não porque fulano ou beltrano vai ganhar, porque isso aí não é uma questão de o fulano ganhar, você ficar feliz porque alguém ganhou. É uma questão de qual salário você vai ter, qual saúde você vai ter, se você vai ter o salário, se você vai ter a saúde, se você vai ter mais ou menos segurança, se você vai ter uma vida melhor ou pior. É isso que a política, em suma, é capaz de fazer. E é nisso que você tem que pensar. Não se você vai ficar feliz porque o seu candidato ganhou. O seu candidato tem que ganhar e tem que defender os seus interesses, não os interesses de outros. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até o nosso próximo vídeo. E contamos aí com vocês. Um abraço.